Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Deus está renovando a sua fé, tornando a sua fé ainda mais poderosa, porque através da sua fé, as montanhas vão se mover. Através da sua fé, milagres vão acontecer. Deus vai honrar a sua fé, porque a sua fé está firmada em Deus. E por esta razão, grandes coisas o Senhor fará. O adversário luta 24 horas para tentar abalar a fé daqueles que acreditam. Mas o inimigo já caiu por terra, porque a nossa fé está aumentando cada dia mais e mais na presença de Deus. Deus me ordena a te dizer que a sua fé está sendo aumentada, porque grande também é o seu milagre. Por isso, vamos permanecer com os nossos olhos fixados em Jesus, porque Ele é o autor da fé, o Deus da salvação e aquele que nos concede a bênção, o milagre e a vitória. E neste momento, vamos estar fazendo uma oração e eu já peço a você, clique em gostei, se é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as nossas orações. Vai ser uma bênção na sua vida. E digita a frase do dia. A frase do dia é: a minha fé está firme em Deus. Repetindo, a minha fé está firme em Deus. Coloca esta frase linda e poderosa, esta frase profética aqui nos comentários. A minha fé está firme em Deus. Oremos a Deus. Espírito Santo da verdade, és bem-vindo entre nós. A casa é tua, o nosso coração é teu, a nossa mente é tua, a nossa vida pertence a ti, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nosso lar. Faça morada entre nós, Espírito Santo da verdade. Nós te invocamos. Jesus, eu apresento agora todos os pedidos de oração que foram escritos nos comentários desta oração. Senhor, tu sabes muito bem da necessidade de cada um de nós. Tu sabe o que nós precisamos. Concede a cura àquele que está doente. Concede a renovação àquele que precisa de novas forças. Concede um dia próspero. Concede um dia de vitória para o teu povo. Abençoa, Senhor, os comerciantes, aqueles que têm um pequeno negócio, um médio negócio ou um grande negócio. Aqueles que trabalham com vendas, aqueles que têm uma loja, aqueles que estão indo ao trabalho. Vem guardar a saída, vem guardar a entrada. Vem abençoar, Senhor, financeiramente, que as contas sejam pagas. Que o Senhor abençoe as finanças de cada um que me escuta. Prospera de forma linda e poderosa. Aqueles que estão doentes, eu te peço, visita agora com a cura, concedendo saúde. Em nome de Jesus nós suplicamos, ó Senhor. Saúde para aquele que está enfermo. Que todas as doenças desapareçam e que a saúde permaneça. Nós consagramos, Senhor, a saúde, nós consagramos as finanças, nós consagramos as famílias, os filhos, os pais, os avós, os netos, os tios,
os sobrinhos, os parentes de perto, os parentes de longe, sejam visitados com a bênção de Deus. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. E graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou colocar aqui na tela o versículo que está em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2. Palavra de Deus para os nossos corações diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, verso 2. Esse texto é muito poderoso e é resposta de Deus para você. Por que essa palavra é resposta de Deus para nós? Na jornada da vida, é muito similar o momento que Pedro caminhou sobre as águas do mar. A jornada da vida é assim, repleta de desafios, repleta de lutas, também de vitórias. Porque o cristão, nós, podemos passar por lutas? Podemos. Mas passamos pelas lutas com a certeza da vitória. Então é normal as lutas virem até nós. É normal as adversidades acontecer. Porém, é normal também vivermos os milagres de Deus. Porque para cada luta tem uma vitória. Para cada provação tem uma bênção. Se tu estás passando por provas e por lutas, significa que existem bênçãos e vitórias te aguardando. E isso é muito similar à passagem bíblica aonde Jesus convida Pedro para andar sobre as águas. Olha só que maravilha. Isto é um fenômeno incrível. Imagina só, os discípulos estavam ali, no barco, e de repente, no meio da noite, eles vê alguém andando sobre as águas. Eles ficam espantados e dizem assim: eis ali um fantasma. Olha só que interessante. Quando eles avistaram de longe, eles não conseguiram reconhecer que aquele que andava sobre as águas era Jesus. Então eles pensaram que era um fantasma. E eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Porque imagina só, no meio da noite, você está no barco e você olha e vê alguém andando sobre as águas, sendo que os discípulos não desconfiavam que Jesus poderia estar ali andando sobre as águas, mas Jesus estava demonstrando o poder dele, demonstrando que ele tem autoridade sobre as águas, autoridade sobre os ventos. Deus manda dizer para o seu coração que ele tem autoridade para acalmar os ventos e acalmar tempestades. Tempestade representa luta, tempestade representa dificuldades, mas aquele que dá ordem à tempestade está presente na tua vida. Aquele que dá ordem aos ventos está presente na tua casa, na tua família. Ele está presente. Então os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que ali era um fantasma, e Jesus grita dizendo: não tenham medo, sou eu, Jesus, não tenha medo. Durante esta tempestade,
Eu estou indo ao teu encontro para revelar a minha misericórdia, para revelar a minha bênção, a minha graça, o meu favor, o meu poder. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pois quando tu pensa que tu estás fraca, tu estás fraco, na verdade tu estás forte. Por isso que nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Jesus diz assim: não temas, sou eu, Jesus. Então Pedro diz assim: se tu és o Jesus, se é Jesus mesmo, porque Pedro estava com medo, me permita-me andar também sobre as águas. Quando Pedro diz isso, Pedro não está duvidando do poder de Jesus. Porque se nós formos perceber o contexto, eles estavam pensando que era um fantasma. Eles não imaginavam que poderia ser Jesus. Então Pedro diz assim: olha, então se é Jesus, então me faz andar também sobre as águas. Pedro foi corajoso. E parece que Jesus gostou e gosta disso. Da coragem, porque a fé, preste bem atenção nisso, a fé nos dá coragem para avançar. A fé nos dá coragem para lutar. A fé nos dá coragem para batalhar. A fé nos encoraja para vencer as guerras e batalhas da vida. Por isso, Deus está renovando a tua fé, assim como Jesus estava renovando a fé de Pedro e dos demais também. O que acontece? Jesus disse assim para Pedro: então, Pedro, venha. Pedro sai do barco. Eu sei que eu já preguei sobre essa passagem aqui, mas Deus me deu esta mensagem, eu preciso entregar. Pedro sai do barco e coloca o primeiro passo nas águas. Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quando Pedro dá o primeiro passo, ele não afunda. Quando ele dá o segundo passo, ele não afunda. Está Pedro e Jesus flutuando sobre as águas. Olha só o milagre. A coragem nos faz viver milagres. A coragem nos faz viver milagres. Por isso que com coragem nós podemos pedir para Deus: faz um milagre na minha vida. Com coragem nós podemos pedir a Deus: expulsa o mal, Senhor. Com coragem nós podemos pedir a Deus, e também na humildade, coragem e humildade: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então faz o milagre acontecer pela fé. Pela fé nós te pedimos em nome de Jesus. Porque foi isso que Pedro disse. Eu também quero andar sobre as águas. Eu quero também viver esse sobrenatural. Eu quero também viver esse espetáculo de fé. Esta maravilhosa fé. Aí Jesus disse: vem, e Pedro começa a andar. Observe bem. Enquanto Pedro está andando, ele está olhando para Jesus. Pedro está andando e olhando para Jesus. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está andando sobre as águas. Olha só que interessante. E a Bíblia diz que um vento soprou. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Quando Pedro olhou para o lado para ver o vento, ele começou a afundar. Observou o mistério aqui? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, ele começou a afundar. Olha só que incrível! O que essa passagem quer nos ensinar? Enquanto Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas.
Quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. O vento representa as lutas da vida. O vento representa as dificuldades, as provações, os momentos difíceis, os desertos. O vento representa as lutas da vida. Quando nós olhamos para as lutas, a nossa fé enfraquece. Mas quando olhamos para o Deus que traz a solução, quando olhamos para Deus, o autor da fé, quando olhamos para Deus, para o nosso Senhor Jesus, nós encontramos força, nós encontramos fé, nós encontramos coragem para continuar andando sobre as águas. Por isso que o texto está dizendo em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente, ou seja, não é olhar de qualquer maneira, é olhar firmemente, é olhar com firmeza. Não tire os olhos do Mestre Jesus. O vento está soprando, mas continue olhando para Jesus. A prova está grande, mas continue olhando para Jesus. A dificuldade está aumentando, continue olhando para Jesus. Se tudo der certo, olhe para Jesus. Se as coisas não saírem da forma que planejou, olhe para Jesus. Se o vento está contrário, olhe para Jesus, porque é olhando para Jesus que encontramos a vitória. Eu não vou deixar de olhar para ti, Jesus, porque enquanto eu olho para o Senhor, eu consigo andar sobre as adversidades da vida. Enquanto eu olho para ti, Senhor, eu consigo vencer e viver as tuas maravilhas. Continue olhando. O inimigo quer que nós venhamos tirar os olhos de Jesus, porque o adversário sabe que quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. Satanás sabe que se a pessoa tirar os olhos de Jesus, a pessoa vai afundar. Enquanto a pessoa está olhando para Jesus, ela está andando sobre as águas. Ela está andando sobre as águas. Mas se ela tira os olhos de Jesus, ela afunda. Agora preste bem atenção. Pedro parou de olhar para Jesus. Ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o vento. Quando ele começou a olhar para o vento, Pedro começou a afundar, 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 afundar. Quando ele começou a afundar, ele gritou: "Socorro, Jesus!" Ele gritou bem forte: "Me socorre, Jesus!" Quando Pedro gritou bem forte: "Me socorre, Jesus!", Jesus veio na direção de Pedro, estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e colocou Pedro de pé sobre as águas novamente. Se por acaso as tempestades da vida, as dificuldades da vida tentar tirar os teus olhos de Jesus, e se por acaso nesta jornada você gritar por socorro, Jesus ele vai segurar na tua mão. Jesus está segurando na tua mão, porque ele ouviu o teu grito de socorro e ele está segurando na tua mão e dizendo: você não vai afundar. Meu filho, minha filha, você não vai afundar. Eu estou te levantando sobre as águas do mar. Eu estou te levantando com autoridade.
Eu estou te levantando na minha presença. Eu estou te levantando para vencer. Eu estou te levantando para conquistar. Eu estou te levantando para triunfar. Eu te levanto e te coloco de pé sobre as águas do mar. Te coloco de pé sobre as circunstâncias da vida. Você não afunda, porque eu seguro na tua mão e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Então Jesus segura na mão de Pedro e coloca Pedro sobre as águas, e os dois voltam para o barco. E Jesus diz assim: por que duvidou, homem de pequena fé? Por que você duvidou? Como quem diz, não era para você duvidar. Mas fica tranquilo, que papai aqui segura na tua mão para você não tropeçar, para você não cair. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Jesus está exortando Pedro, porque ele duvidou, mas ao mesmo tempo ele abraça Pedro. Ao mesmo tempo ele segura Pedro na mão. O nosso Deus é assim, ele pode até nos exortar, mas ele segura na nossa mão, ele nos abraça e diz assim: papai está aqui para cuidar de você, minha filha e meu filho. Deus está aumentando a sua fé, minha amiga e meu amigo. Deus está aumentando o nível da sua fé. Deus está colocando a sua fé para um nível acima, porque através da sua fé você vai andar sobre as águas, ou seja, vai andar sobre as circunstâncias da vida e viver o sobrenatural de Deus. Toma posse desta palavra e não esqueça de deixar aqui nos comentários a frase do dia: a minha fé está firme em Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Nesta oração eu quero pedir que o Senhor visite a nossa fé. E nesse momento, com o coração cheio de fé, vamos orar e vamos interceder por sua vida neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a mim e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos, e assim também como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, o domínio, a força e a glória e a honra e o louvor para toda a eternidade, para todo sempre. Amém. Com a fé firmada no Senhor e com os olhos espirituais fixos, olhando para ti, Jesus, nós te pedimos a tua ajuda. Precisamos da tua ajuda, Jesus. Precisamos do teu poder. Tende misericórdia de nós. Nos ensina, nos ajuda, nos guarda, nos livra, nos protege. Jesus, nós te pedimos, precisamos do Senhor. Sem ti, ó Deus, nós somos como poeira levado ao vento. Sem ti, ó Deus, nós somos como a terra sedenta. E tu és a água que alimenta a terra sedenta. Nós somos como peixes que precisam estar nas águas do teu Santo Espírito. Precisamos de ti, Jesus. Olha para nós, Senhor.
Contempla a nossa humildade, contempla o nosso reconhecimento. Reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos a nossa humanidade e precisamos da tua ajuda nesta jornada para cumprir esta missão de levar a tua palavra. Nos dá sabedoria para entrar e para sair. Nos ajuda completamente, precisamos do teu apoio, precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós suplicamos a tua ajuda. Jesus, eu apresento aqueles que estão doentes, agora neste momento, humildemente, Senhor. Tu és o médico dos médicos, visita aquele que está doente, trazendo a saúde, restaurando a saúde, expulsando as doenças em nome de Jesus. Senhor, eu te peço humildemente, abençoa a vida espiritual de cada um. Repreende todo o mal, repreende toda a força do mal, que todo engano, que toda mentira, que toda força maligna seja expulsa agora, em nome de Jesus, e que a nuvem da tua glória, ó Deus, esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, que em todas as áreas a tua bênção esteja na vida de cada um de nós. Contempla, Senhor, todos os pedidos de oração e concede vitória para o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede muitas vitórias por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu com um propósito. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer. Você nasceu para reinar em Cristo Jesus e viver completamente todas as promessas de Deus na sua vida. Tome posse desta oração e desta palavra. Amém? Um grande e forte abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. E espero todos vocês hoje à noite, na nossa oração da noite. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.